Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. DOL é D-O-L de Diário Online. Esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, que é capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, que resolve tudo em termos de doença neurológica, e pelo Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e hoje tem várias unidades em Belém, Hospital Geral, uma das nossas referências em Belém. E eu gosto de falar isso, esse nosso programa tem espectadores no Canadá, na Suécia, na Noruega, nos Estados Unidos, na África, em Luanda, e no Líbano, na Europa toda, na América do Sul toda e em Perth, na Austrália. Quando o programa terminar, vão chegar WhatsApps comentando a respeito do programa. Onde nós temos amigos, nós temos espectadores. É uma quantidade bem grande, graças a Deus. E a nossa convidada de hoje é muito, muito, muito especial. Minha amiga pessoal, uma pessoa tremendamente querida, é a doutora Avani Martins Palmeira Pereira. A Avani Palmeira, que é a nossa referência. A Avani tem 25 anos de médica já, ela formou na UEPA, fez endócrino no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, e clínica em Belém, e graças a Deus que eu a conheci. Hoje ela é uma das minhas referências em endocrinologia. Avani, super obrigado de verdade por você ter aceito. Sabe que eu espero que você tenha uma cadeira cativa no programa. Tá? Obrigado mesmo. E eu queria que hoje a gente conversasse sobre menopausa, né? Menopausa, os hormônios todos e o que acontece, tá? Avani, já te agradecendo já na primeira pergunta. Em cardiologia, a gente costuma dizer que se 3 pessoas infartam com menos de 45 anos, são 3 homens. E que depois dos 45 anos é um homem e 2 mulheres. Fato. Certo? Por que isso? Já que a menopausa é uma situação fisiológica normal, a menstruação para, depois de um ano você está na menopausa, e mesmo assim altera um montão de mulheres, tem um montão de problemas. Por isso que eu quero que tu me explique tudo isso. E obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, é claro, quero agradecer à RBA pelo convite, parabenizar pelo programa, que é lindo, é uma satisfação imensa estar aqui novamente. Agradecer ao doutor Eduardo, que é o nosso mestre doutor em cardiologia, e lá vai eu brincar de novo, que ele é o... Brincar não, é verdade, que ele é o paradigma, né, da cardiologia, da medicina. E sim, agradecer pelo tema, que é um tema bem entusiasta, né? Realmente, a menopausa é uma fase linda da mulher, é a fase fisiológica em que a mulher, eu costumo dizer que ela atingiu um apogeu de maturidade, de realizações, mas a gente começa desde o climatério a diminuir a nossa produção de estradiol, que é o hormônio principal ali da fertilidade. Quando a gente começa a diminuir essa produção, a gente perde alguns fatores de proteção cardiovascular, assim como proteção até da própria parede do endotélio, pela diminuição da produção do óxido nítrico, né, que é vasodilatador. Enfim, com isso a gente fica mais exposta a doenças cardiovasculares. E por isso, as mulheres, embora elas sejam menos atingidas por mortes, são um percentual menor de mortes por acidente cardiovascular,
Depois dessa fase, 10 anos depois do pico dos homens, que é 35 anos, elas começam a ter mais mortes por acidente cardiovascular. O que é interessante é que esse número excede em cerca de 10 vezes mais do que o de câncer de mama. Morte por câncer de mama, que é uma grande preocupação nossa também. Ou seja, as mulheres morrem mais de infarto, de doença cardiovascular, do que de câncer de mama. É isso. Sim. É isso. Sim, embora 10 o câncer, vezes mais... não menosprezando o câncer de mama, né, que é é um fator de morte que pode ser evitado com os exames, mas a gente não pode deixar de pensar no grande número de mortes por acidente cardiovascular. Então, assim, tem que ser valorizado esse número, tem que ter medidas de proteção e a gente tem que chamar a atenção para as mulheres nessa fase para se ligarem, porque também as mulheres são menos atentas aos sintomas. Faz um pico de pressão, não observa, tem um HDL baixo e tudo bem, eu sempre tive, né? Já começa ali com aquela esteatosezinha então... e não liga, e aí a mulher acaba que fica mais exposta. A própria clínica cardiológica nas mulheres é diferente, né? Sim. Que a gente estuda no livro. Doença coronária, dor no peito. Nem sempre ela tem a dor no peito característica. Sim. Da dor no peito. Nem sempre. Sim. Como pressão alta ninguém sente, passa desapercebida. Exatamente. A diabetes passa desapercebida, porque tu não tem um sintoma que chame a atenção. Então, isso preocupa demais. Eu vou te fazer uma pergunta agora sobre reposição hormonal. Eu antigamente falava, houve uma época, muito tempo, eu sou bem mais velho que você, que o pessoal discutia, não, reposição hormonal pode dar câncer, pode não dar câncer. Não... E aí eu perguntei há um tempo atrás para o Palheta, e para o Zé Augusto Palheta, ele me falou aqui nessa cadeira que você está, eu disse assim, e reposição hormonal? A resposta dele foi, ele disse, é uma crueldade não repor. Então... Explica isso para a gente agora, Doutor tu que é Palheta, especial da área. O senhor nos representa, muito obrigada. Não, na verdade é assim, a terapia de reposição hormonal, ela é muito bem-vinda, mas ela precisa ser muito bem indicada. Temos mulheres que elas realmente não é a melhor indicação para melhorar os sintomas da menopausa, a reposição hormonal. Então, existem grupos em que a contraindicação é absoluta. E existe um grupo em que a contraindicação ela é relativa, a gente tem que avaliar. Absoluta, quem não pode? Mulheres que estão cursando com câncer estrogênio dependente, que são o de mama, o de ovário, o de endométrio, principalmente. Essas mulheres, elas não são selecionadas, não é bem indicada a reposição. Mulheres que são portadoras de trombofilias, doenças tromboembolíticas, também não devem fazer. Doenças do sangue, no caso. Doenças do sangue, porque também o estrogênio ele tem um fator trombótico. Então, lógico que a gente não vai fazer nessa paciente. Embora existem algumas situações em que a mulher foi exposta a uma trombose, mas por cirurgia... Enfim, tem que ser bem avaliado. Certo. E existe também um meio de você administrar esse estradiol através da pele, que diminui muito a incidência desses problemas. No mais, mulheres que já tiveram acidentes cardiovascular, uma mulher, lógico, que está cursando com um alto índice de risco para a doença cardiovascular, não vai ser selecionada. Agora, mulheres com hipertensão leve, controlada, devem ser avaliadas. Então, existem situações em que a gente não deve fazer e situações em que a gente tem que avaliar com mais cautela. Certo. Não é a maioria das mulheres e acabou que muitas mulheres que poderiam ser beneficiadas com a terapia de reposição hormonal ficaram limitadas por conta de um raciocínio, de um estudo que teve há muito tempo atrás, em que selecionou mulheres com uma idade avançada. Também tem isso, mulheres que já estão mais de 10 anos menopausadas, elas devem ter um pouco mais, bastante cuidado com essa reposição. Eu até nem indico.
Depende muito. A não ser aquela mulher que já está fazendo, enfim. É toda uma consulta. Mas a pergunta assim, no geral tem que repor. É isso? Sim. A grande maioria das mulheres, elas podem ser beneficiadas com a reposição do estradiol e da progesterona, e mulheres que não têm útero, só o estradiol. Então tá. Agora me pergunta não, a pergunta que eu vou fazer. O hormônio é o estradiol. E quando essa mulher não pode repor, o que fazer para ela manter uma qualidade de vida a mesma que fosse se ela repusesse? Excelente pergunta. Adoro essa abordagem. Em primeiro lugar, não é só o estradiol. O estradiol e a progesterona são os dois hormônios que a gente... E a progesterona, ela protege o nosso útero. Então, quem tem útero tem que fazer a progesterona. Testosterona, eu posso abordar um pouquinho isso. As mulheres pensam que testosterona, ela está no meio dos hormônios da reposição da menopausa. Não. A testosterona, ela diminui em todas as mulheres, independente da menopausa, e nos homens também. A mulher já tem pouca, já produz pouca testosterona, e isso é fisiológico. Então, essa história de eu tenho pouca progesterona, isso é o normal. Algumas mulheres podem ser beneficiadas com a reposição da testosterona, mas aí é um outro assunto. Mas o principal é o estradiol e a progesterona. Em relação à pergunta, e as mulheres que não podem fazer? Gente, o principal tratamento para melhorar os sintomas da menopausa é a atividade física. Então, a atividade física sempre, para sempre, de qualquer jeito, ela tem que entrar na lista de prioridades. Por favor, mulheres no climatério e na menopausa, não abram mão desse direito, né, que a gente tem de melhorar a nossa qualidade de vida. Então, atividade física é a melhor terapêutica para essa fase que a gente passa. Não é só para que não é doença, viu? É uma fase linda, mas pode ser melhorada em algumas mulheres que têm restrição de vida por conta dos sintomas. Por isso que a gente está conversando aqui, que esse assunto é tão comentado. É. Por isso que a gente agradece essa oportunidade. Não, isso é muito, muito, muito importante. Você vai ver. Todas vocês aí vão mandar um monte de pergunta depois. Olha, a Vani sempre vai voltar, tá? Então, tudo que vocês quiserem é só mandar para a RBA que a gente conversa e planeja. E também lá pela minha página do Instagram ou no consultório ou por e-mail, eu estou super aberta a responder perguntas de vocês. Aliás, é um prazer. E agradecer o interesse dos telespectadores nesse assunto. Eu sei. Como é que entra para te procurar na internet? Só o teu nome? A Vani tem pouquíssimas, né? Mas a Vani Palmeira, eu acho que tem muito menos. Mas seria vanipalmeira.endócrino. Podem entrar lá que a gente vai fazer uma interação legal. Correto. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Voltamos nessa conversa maravilhosa sobre menopausa, agora nessa primeira parte. E com a doutora Vani Palmeira, que é uma das nossas referências na região em endocrinologia. E
A Avani vai conversar agora com a gente sobre tireoide, né? Você mesmo falou que tem pessoas que dizem, doutor, eu tenho tireoide, né? Tem paciente que chega no consultório, doutor, eu vim aqui porque eu tenho tireoide. Aí a minha resposta, que bom que você tem tireoide, eu também tenho. O normal é ter tireoide. É interessante porque eu ensino os meus alunos a palpar a tireoide. A maioria dos médicos não sabe fazer isso. Infelizmente a gente foi deixando isso para trás, mas felizmente surgiu o ultrassom, que é um método que detecta muitos nódulos que não são palpáveis. Eu sei. Minha rotina, tem umas coisinhas que eu faço sempre que não tem nada a ver, assim, diretamente com a minha especialidade. Eu peço ultrassom de tireoide para todo mundo. Tá? Sim. Todo mundo. O senhor é um médico coerente e sabe que a tireoide está diretamente ligada ao sistema cardiovascular. Então, me fala uma coisa. Qual é a relação de coração e tireoide? Vamos lá. A tireoide, ela é uma pequena glândula que se localiza aqui no nosso pescoço, só que essa glândula bem pequenininha, ela tem uma importância absurda. Ela interage com todo o nosso corpo, inclusive com o coração. Então, se ela tiver um funcionamento alterado para mais, que nós chamamos de hipertireoidismo, ela vai provocar um aumento do nosso metabolismo. Isso tem uma repercussão no sistema cardiovascular. Aumenta a frequência cardíaca, podendo causar fibrilação e arritmias em graus variados. Então, no hipertireoidismo é o que merece maior atenção do sistema cardiovascular. Já no hipo, que é a diminuição do funcionamento, o corpo tende a ficar letárgico. A pessoa fica edemaciada, aumenta o débito cardíaco e o coração, digamos, de uma maneira didática de falar, ele vai ter mais trabalho para bombear e também vai merecer um cuidado cardiovascular nesse sentido. Certo. Então, essas são as diferenças de hipotireoidismo e hipertireoidismo, né? Basicamente... O diagnóstico é muito fácil no exame de sangue de dosar o TSH e o T4 livre. É uma curiosidade, inclusive, dos pacientes. Muitos vêm com uma alteração textual na ultrassom, observado no ultrassom da tireoide, ou com um nódulo. Eles vêm muito preocupados, dizendo, doutor, eu estou engordando por conta da tireoide. Não, gente, o que altera o metabolismo não necessariamente é um nódulo, a não ser que este nódulo seja produtor de hormônio. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Nódulo e cisto, o que é que preocupa? O nódulo. Tá, o nódulo. O cisto é um nódulo de conteúdo líquido e a chance dele dar problema, de ser câncer... É quase zero. O nódulo também, a imensa maioria é benigna. Imensa maioria. Existem alguns que a gente vai ter um cuidado maior e vai pedir uma punção para avaliar se ele tem risco de malignidade e precisa de cirurgia. Mas, quando tem nódulo, a gente tem que dosar os hormônios tireoidianos. O que eu quero dizer é que nem sempre o nódulo altera os hormônios tireoidianos. Então, não é por ter nódulo que vai ser necessariamente você vai ter hipo ou hipertireoidismo. Mas, lógico, tem que fazer a avaliação. Essa classificação que hoje vem no laudo de TIRADS é recente? Essa classificação é maravilhosa. Ela auxilia muito a gente a selecionar os nódulos que devem ser investigados com a punção. Certo. Eu costumo brincar e dizer que médico, ele não tem que achar nada. O médico ele tem que estudar, aprender as diretrizes e aplicar. O achar vem depois. Primeiro ele tem que estudar e aplicar a diretriz. E nas nossas diretrizes das sociedades de tireoide, a brasileira, a europeia e a americana, tenho aplicado o TIRADS, que é um método que utiliza informações da ultrassom para avaliar o grau de malignidade desse nódulo e avaliar se ele merece ser puncionado. Então, é o TIRADS. Certo. É recente, é? Antigamente, a gente não tinha o TIRADS e a gente usava esses parâmetros aleatórios. Mas agora a gente tem o TIRADS, que leva em consideração a consistência do nódulo, se ele é hipoecóico, se ele é isoecóico. Ela leva em consideração as margens, se ele tem calcificação. Então, ela veio recente. A gente ainda vê alguns
exames de ultrassonografia que não inclui o T-Radius. É por isso que eu te perguntei. A gente ainda vê e a gente acaba tendo que contar o T-Radius no consultório. Mas o ideal é que já venha no exame da ultrassom, porque o médico ultrassonografista, ele tem uma visão ali melhor, em tempo real. E a gente está no consultório, a gente vai pegar as informações que estão no laudo e as fotos. Certo. Então, seria mais interessante que todos viessem com a contagem do T-Radius. Avani, existe algum tipo de dieta para quem está doente da tireoide? Esse assunto dá ibope. Na verdade, existe um tipo de dieta que é bom para tudo. Essa palavra inflamação, ela está meio que na moda. E sim, existem alimentos que inflamam, mas inflamam para aumentar o risco de qualquer doença, que são os alimentos ultraprocessados, que são alimentos que contêm substâncias tóxicas para o nosso organismo. Por isso que a gente pede muito para que se ingira o máximo de alimentos in natura, evitar a ingestão excessiva de carne vermelha. Esse tipo de alimento, ele vai aumentar o grau de inflamação, mas não existe uma dieta própria para a tireoide nos estudos científicos, com embasamento científico. Pode ter algum outro estudo, mas não tão robusto para dizer que tal doença vai evitar doença tireoidiana, tal de alimento vai evitar doença tireoidiana. Sal, com iodo, sem iodo, como é? Pois é. Nós tivemos no passado muitas doenças na infância, o hipotireoidismo congênito, que provoca retardo mental, e foi observado nos estudos e que ele se deveu à diminuição da ingestão de iodo. Então, há muito tempo nós temos uma lei no Brasil em que obriga os nossos sais de cozinha a terem iodo. Isso foi maravilhoso porque diminuiu demais a incidência de doenças da tireoide. Então, esse sal com iodo que a gente ingere na nossa cozinha, ele já oferece a quantidade de iodo que a gente precisa. Não precisa suplementar. Muito pelo contrário, às vezes a suplementação nos traz até mais problemas, porque a tireoide ela precisa do iodo para funcionar. Só que ela precisa do iodo numa dose certa. Mais ou menos vai causar problemas. Então, se você começa a suplementar, pode ter mais problemas. E tirar também todo o iodo também não é legal. Bócio, você trata clinicamente ou tem que operar? Depende. A gente precisa de exames de imagem para avaliar a necessidade da cirurgia. Precisa avaliar se ele tem nódulo com suspeita de câncer, aí sim tem que operar, né? Tem que tirar o nódulo e às vezes até a tireoide inteira, dependendo do caso. Mas mesmo que ele não tenha, se ele for um bócio, o que é bócio? O aumento da tireoide. Se esse aumento for significante a ponto de invadir a nossa cavidade, comprimir traqueia, aqui nós temos algumas estruturas importantes, que são traqueia, esôfago, enfim. Se esse bócio, se esse volume atrapalhar um desses órgãos, entrar para a cavidade, ele merece ser operado. E também tem uma outra situação, se esse bócio, ele cursar com hipertireoidismo, e esse hipertireoidismo está difícil, já tem muito tempo com tratamento medicamentoso, ou não tem possibilidade da iodoterapia, também vale a pena operar a tireoide, né? Porque o sistema cardiovascular principalmente. Sério. Eu sou de uma época que operava muito. Depois a medicação entrou e... Medicação iodo também. A terapia com o iodo. Certo. Na verdade, a gente começou a tratar mais precocemente. Então Talvez seja por isso que a gente não tem mais... hoje a gente tem com muita facilidade a ultrassonografia, né? Então a gente já detecta com mais facilidade e acho que trata mais precocemente. Com certeza. Tireoide pode causar obesidade? Doença da tireoide, eu estou igual o tireoide agora. Doença da tireoide pode causar obesidade, pode causar depressão, essas coisas todas que o pessoal discute hoje? Olha, muito se atribui, muita responsabilidade ela carrega. Coitada, gente, ela não é responsável por esse quadro de obesidade.
essa pandemia da obesidade, não. Na verdade, a diminuição da produção dos hormônios pela tireoide, que se chama hipotireoidismo, ela pode sim provocar um aumento de peso, por diminuição do metabolismo, que é resolvido com a reposição. Uma vez que você repõe o hormônio, o seu metabolismo volta ao normal. Certo. E também, ela não é responsável por obesidade, ela aumenta, né, o peso por diminuição, mas ela não é responsável por todo esse quadro de obesidade, não. Então, quem tem que se preocupar com a tireoide? Que idade eu chego? Quando é que eu tenho que saber se eu tenho algum problema? Olha, pessoas que têm familiares com doença de tireoide, pessoas que sofreram radiação, principalmente na região do pescoço, pessoas que palpam, observam um nódulo e pessoas que observam que o seu metabolismo está alterado, uma perda absurda de peso em pouco espaço de tempo, tremores constantes, taquicardia e, por outro lado, o hipotireoidismo, a pessoa que entrou num quadro de depressão, é sempre bom avaliar a tireoide. Às vezes fica tratando depressão o tempo inteiro e não vê que por trás tem uma alteração no funcionamento da tireoide. Esse grupo de pessoas convém fazer uma avaliação com mais precisão. Clinicamente, a gente acha que sempre tem que avaliar a tireoide, clinicamente. É como eu falei, é tão fácil hoje, né? O exame, ele é um exame acessível, tanto o de sangue, um TSH e uma ultrassonografia são acessíveis. A própria palpação e observação do clínico. Nossa, é impressionante a quantidade de pacientes que chega no consultório vindo de outros colegas. Isso é muito legal. Ginecologistas, clínicos, cardiologistas. É muito legal. Então, às vezes, o médico, que não é necessariamente o endocrinologista, mas é médico, é um médico atento, ele já tria e já me manda. Legal. Vanito, sabe que tu tens uma cadeira cativa no programa. Que legal, é uma honra, né? No meu, com certeza. Tá? E tu consegues explicar essas coisas tão simples, então isso é maravilhoso. É porque assim, quando a gente faz a mesma coisa todos os dias, a gente fica mais familiarizado com o tema. E quando a gente tem um entrevistador tão maravilhoso, quando a gente é tão bem recebida num local, a gente fica mais à vontade, né? Com certeza. Minuto final, querida, considerações finais e pode dedicar o programa. Olha, eu preciso dedicar esse programa a todas as mulheres que lá atrás conquistaram os nossos direitos, a todas as mulheres que fizeram de nós, aos 50, 55, 60 em diante, umas mulheres que estão ativas profissionalmente, mulheres que sustentam famílias, a todas essas mulheres que estão no climatério e na menopausa, de uma forma ativa profissionalmente ou dentro de casa, cuidando brilhantemente de seus familiares, a todas essas mulheres, eu dedico esse programa em que nós estamos falando de climatério e menopausa. E principalmente a mulher da minha vida, que é a minha mãe. Como é o nome da tua mãe? Minha mãe se chama Eva, é uma mulher incrível, de 70 anos, com corpinho de 30, maravilhosa, um exemplo de mulher. Dona Eva e todas as mulheres que fazem a diferença, que praticamente são quase todas as mulheres, o programa foi para vocês, tá? E, de fato, nosso tempo acabou. A Vani vai voltar quando ela quiser e toda vez que a gente achar necessário que ela dê esse tipo de informação. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Turma, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você.